Bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Preste atenção. Quando você olha para aquilo que é inaceitável e você vê como algo normal, a tua fé, embora tu tenhas fé, a tua fé se torna inoperante. Então você jamais pode trocar a revolta pela passividade. Por quê? Porque a revolta é o combustível da nossa fé. Se não houver revolta, é como se o tanque estivesse vazio. Então, quando a gente fala em revolta, não é se revoltar contra os governos, contra partido A, essa briga ideológica que é aí fora. A visão deles é tão pequena que eles acham que estão brigando por ideologias. E eles deveriam brigar pela salvação de suas almas, e é isso que está em questão. Então nós estamos falando sobre revolta. Deus escolhe os revoltados. Por quê? Porque somente os revoltados vão ter coragem de obedecer. Os passivos não têm coragem. Você não pode trocar a revolta pela passividade. Muitas pessoas eram pessoas revoltadas no mundo, vieram para a igreja, eram leões lá fora, leões, eram fortes, digamos assim, para suportar as humilhações. Aí vem para a igreja e se torna um gatinho. Não pode ser assim. A revolta que nós estamos ensinando é contra a situação, é contra as injustiças. Quem está revoltado está sempre no altar, está sempre usando a fé. Então, como eu falei, você não pode trocar a sua revolta, que é uma arma, é uma qualidade que Deus ele está procurando, pela passividade, senão a tua fé vai se tornar inoperante. Veja o exemplo de Paulo. Paulo sempre foi um revoltado. Depois você leia lá no livro de Atos, Atos 17 e 16, quando Paulo chegou em Corinto, numa das igrejas lá da Grécia, numa determinada cidade, ele viu a idolatria. O espírito dele se revoltou. Quer dizer, ele não perdeu essa qualidade. Ele já era revoltado antes. Ele perseguia os cristãos. Ele permitia que os cristãos fossem assassinados. Por quê? Porque dentro dele havia uma revolta, porque ele achava que aquilo era uma seita. O cristianismo, ele achava que era uma seita. Mas depois que ele se converteu, ele ficou revoltado, com tamanha idolatria, num lugar lá na Grécia que era tido como os mais sábios, né, os mais inteligentes, o povo mergulhado numa ignorância espiritual. E ele, com revolta e com a sabedoria de Deus, conseguiu converter algumas pessoas. E é esse o nosso trabalho. Quem começou esse trabalho de fé inteligente não fomos nós. Foram os apóstolos, foi Paulo, foi Pedro, todos eles. Veja que todos eles sempre foram homens revoltados. Inclusive Moisés, que a Bíblia fala que foi um dos homens mais mansos, que não havia homem mais manso igual a Moisés. Falam de Jó, né? A paciência de Jó, a religião oficial, a antiga religião oficial do Brasil sempre pregou sobre a paciência de Jó, como se Jó fosse passivo. Jó nunca foi. É só ler o livro de Jó. A minha queixa é de um revoltado. Jó era revoltado, mas a revolta dele não era contra Deus. Então, grava isso. Não troque a revolta, que é o combustível da fé, pela passividade. Porque se você fizer isso, tua fé se tornará inoperante, você não vai poder reclamar de nada. E falando em passividade, não seja passivo. Hoje, quarta-feira, as pessoas estarão vindo até o altar da Universal para lavar as suas mãos. Por quê? Porque nossas mãos não estão manchadas de sangue. E essa água representa a palavra de Deus que nos lava, nos limpa e nos purifica. Então, se você pode, dê uma fugidinha. Se você está em trânsito,
vá até o altar da Igreja Universal mais próxima, faça a sua oração e nós estaremos lavando as suas mãos. Que Deus abençoe a todos vocês.